Cadê o som? Cadê Do o quê? trem? A imagem não tá aparecendo pra mim. Não? Ah, apareceu. Ah, tá. Tá aparecendo aí, pessoal? Uhum. Sim. Tá Tá. sim. Beleza, vamos lá. Cadê o meu marcador de texto? Bernardo, Oi. você vai colocar as gravações no AVA? Então, como é que a gente faz? Eu pego essas gravações, jogo dentro de um link do YouTube, gero um link e esse link que eu coloco no AVA. Porque senão fica muito pesado. O AVA não suporta, tá? Então, eu vou Tá colocar bom, isso ou hoje ou amanhã, mas eu aviso, tá bom? tá bom. Bom, para finalizar a aula de miologia, a gente vai falar sobre os músculos do palato. E aqui a gente tem, por exemplo, o arco palatofaríngeo, a úvula, a gente tem tonsila palatina, que as pessoas chamavam de amígdala, a gente tem o palato mole, o arco palatoglosso, e, peraí que tem um chat aqui, quem é que está chamando no chat? Volta ao slide anterior sobre extrínsecos. Volto. Deixa eu ver só se eu consigo. Ah, não, está dentro desse arquivo mesmo. Pronto, pode fazer a sua pergunta, por favor. Quem pediu para voltar, pode perguntar. Conexão de quem é que caiu? Sua? Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você dar uma olhada nisso lá no finalzinho do quarto link, porque senão a gente tem uma galera aqui, senão vai atrasar essa explicação que eu já dei, tá? Então, é o quarto encontro, né? A gente colocou isso coloquei como 4 links, né? 4 intervalos que a gente fez, está no finalzinho lá, músculos extrínsecos e intrínsecos, ok? Então, vamos lá. Conforme eu tinha falado para vocês, aonde que o cidadão estava quando ele falou que o músculo tensor do véu chama tensor do véu da noiva? Não é a noiva, é véu palatino, tá bom? O outro músculo, o levantador do véu palatino, não é da noiva. Não sei de onde que ele tirou isso e postou como se fosse uma aula. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O tensor do véu palatino, ele vai fazer uma união com contralateral. Toda vez que eu falo união com contralateral, lembra lá daquele osso parietal que encontra com contralateral no topo da calvária? É quando uma estrutura esquerda, ela faz a articulação com a estrutura direita. Então, quando o músculo tensor do véu palatino esquerdo encontra com o direito, ele vai fazer o enrijecimento do palato mole. E qual que é a inervação dele? São ramos, terminações nervosas, para o músculo véu palatino. De onde que ele vem? V3. Levantador do véu palatino com auxílio do contralateral, ou seja, um do lado esquerdo auxiliando o lado direito e vice-versa, ele retrai o palato mole. Lembra que palato mole não tem osso, é só músculos. Então, o levantador do véu palatino, ele vai retrair o palato mole durante a deglutição e também durante o ato de sucção. Inervação Bernardo, dele, vago, pode falar. só repete para mim, por favor, a explicação do músculo tensor do véu palatino. Explico. Ele é o seguinte, nós temos dois, né? O lado esquerdo e o lado direito. Quando do lado esquerdo encontra com o direito, ou seja, quando um encontra com o seu contralateral, ele vai pegar o palato mole e vai enrijecer o palato mole. O palato mole não vai se movimentar, tá? Já o levantador do véu palatino, ele vai fazer a retração do palato mole no caso de deglutição e sucção. Por quê? Porque se você não fizer isso, você engasga, tá? Porque quando você vai fazendo deglutição, esse músculo, ele dá uma elevada para cima. Então, digamos,
Ele abre a goela para você engolir. E ele vai então para cima e ele vai para trás também. Você não vai fazer isso no espelho, porque você não vai conseguir. Mas na hora que você conseguir ver um ato de deglutição, você vai ver que esse músculo ele eleva e vai para trás. Quem faz isso é o véu palatino. E quando não está acontecendo isso, quando ele enrijece, quem faz isso é o tensor do véu palatino. Um é o tensor, outro é o levantador. Nós temos um músculo palatoglosso. E eu já coloquei esse bichinho aqui, falando que você já falou desse músculo, porque eu sei que eu já falei desse músculo. Só que eu falei ele da língua. Aí você vai falar, pô, mas você falou que ele só pode ser de um grupo. Eu falei, não te falei isso não. Eu falei que alguns autores classificam músculos apenas de um grupo, ossos de apenas um grupo. Né? No caso do palatoglosso, ele é um músculo que não tem jeito. Por quê? Porque quando a língua estiver fixa, ele vai mexer no palato mole, ele vai abaixar o palato mole. Mas quando o palato mole estiver fixo, ele vai suspender a língua. Então, depende de onde que ele vai atuar. Se ele tem uma atuação muito importante, tanto no palato mole como na língua. Então, ele tem que ser músculo da língua e músculo do palato. A inervação dele, que eu já tinha falado para vocês, que ninguém quis ganhar uma caixinha de bombom. Nervo glossofaríngeo, nono par de nervo craniano. Levantador do véu, o vago. E o véu palatino, V3. Olha só, cada músculo é um nervo que faz inervação. E são músculos muito próximos uns dos outros. O músculo palatofaríngeo, a inervação dele é o vago, ele vai elevar a faringe e vai tracionar ela para frente. Nós vamos ver isso aqui também, pessoal, na aula de limites da cavidade oral, tá? Onde nós vamos ver as glândulas e nós vamos ver toda a região posterior da boca, que é o arco palatoglosso e palatofaríngeo. Nós vamos ver de novo essas musculaturas. Então, o músculo palatofaríngeo, ele vai elevar a faringe e vai tracionar ela para a frente. E o músculo da úvula é aquela campainha que a gente tem. Vou voltar aqui 2 slides para vocês verem. Aqui, ó. A úvula é essa campainha que você tem aqui, ó. Essa musculatura aqui é a musculatura da úvula. O que que ela faz? Ela encurta a úvula, elevando o palato mole. Por quê? Quando você não tiver o que fazer e quiser sacanear alguém, pega o dedo e cutuca essa úvula para você ver o que acontece com a pessoa e sai da frente, porque senão vai voar em você. Então, é uma região extremamente inervada e quem faz essa inervação também é o nervo vago. Então, ele faz encurtamento da úvula e quando ele encurta a úvula, ele eleva o palato mole. O palato mole, ele sobe. Para quê? Para facilitar também os movimentos de sucção e deglutição. Olha aqui o tensor do véu palatino, esse que está em verde. Olha a úvula aqui, ó. Esse aqui todo que eu estou pintando aqui. Toda a musculatura que eu tinha mostrado naquele slide aqui, ó, mucosa da língua. Esse aqui é o longitudinal superior, transverso da língua. E o palatoglosso aqui em verde, ó. Que é aquele músculo que eu falei para vocês, que ele atua tanto na musculatura da língua como na musculatura do palato. Esse aqui é o músculo palatofaríngeo, olhos cornetos, coanas, conchas nasais, fica aqui dentro. Esse aqui é o músculo palatofaríngeo, que está em verde. E essa aqui é a musculatura da úvula, que eu mostrei para vocês. A úvula está aqui. E a musculatura da úvula está aqui, que eu estou pintando, que já está em verde para vocês. E para finalizar, eu queria falar para vocês que a gente está falando muito sobre essa questão do Covid, né? Que é esse vírus aí que está em aspecto pandêmico, né? Pandêmico é quando ele pega em todos os continentes, toda a região mundial. Que a informação e a educação, somente isso que vai parar a pandemia. Então, a gente está passando por uma situação muito difícil, inclusive na faculdade, a gente tem alguns alunos que, infelizmente, eles não compreendem o momento, acham que isso é um golpe de uma instituição, e eu não entendo por que isso, um negócio que começou do outro lado do mundo, mata quase 700, 800 pessoas por dia na Itália, e vem falar que isso é uma coisa do Pitágoras, da Croton, eu não sei nem que tipo de poder que é isso que a gente tem. Então, é uma situação muito difícil. Todas as normativas que a gente segue são normativas preconizadas pelo MEC.
A gente não tem nada de Croton, não tem nada de Pitágoras. Todas as faculdades, inclusive eu tenho filhos, eu tenho um menino, uma menina, todos eles seguem as mesmas normativas do MEC. Tudo isso dentro de escola, de ensino básico, fundamental, também é seguido. Todos esses tipos de ensino, tá bom? São orientações que são feitas pelo MEC, evidentemente, que as disciplinas que têm a parte teórica, a gente pensa que vai ter uma reposição, a gente não sabe quando, porque a gente não consegue ainda delimitar quando que essa pandemia ela vai dar uma baixada, ou quando que eles vão conseguir realizar a famosa curva de achatamento das infecções, mas o fato é que não existe nenhum tipo de prejuízo para os alunos na questão acadêmica. Isso aí nenhuma instituição vai deixar acontecer, quanto mais o Pitágoras Acróton. Lembrando que, além de professor de vocês, eu sou coordenador do curso, eu tenho uma responsabilidade sobre isso e não vou deixar meu nome, não comungo com essas situações e com as pessoas que pensam ao inverso disso. Então, é uma situação que a gente espera que em breve ela termine. Tem gente que fala que é 30 dias, 45 dias, 60 dias, a gente já escutou até 5 meses, a gente também não pode falar, porque nós temos países, por exemplo, como Portugal, e que está lidando muito bem, mas a gente tem outros países como a Itália que não está lidando muito bem. A gente vê outros países como o Irã, como é que estão lidando. Então, cada país lida de uma maneira diferente e a gente depende muito das pessoas. Na verdade, quando a gente fala em países, a gente fala das pessoas, não necessariamente dos governantes. Então, são normas que a gente segue que vem do governo federal, não são normas unilaterais. Pessoas que às vezes falam que querem participar dos processos de decisão, a decisão não é nossa, a decisão não é do Pitágoras, a decisão não é da Croton, muito menos do coordenador do curso de vocês, dos professores, da diretoria, da coordenação acadêmica. Isso é uma determinação federal, isso é uma coisa que vem lá de cima, lá para baixo, e certamente não é uma decisão fácil, não. Ninguém está falando que estão acertando, que estão errando, mas é uma decisão que é muito difícil, é algo inovador, incomensurável no sentido de não ter nada comum, né? Nunca teve isso, e a gente também está aprendendo a cada mapeamento disso, a cada forma como que isso vai sendo apresentado para a gente no dia a dia. A gente aprende muito, né? Hoje, certamente, essa videoconferência de noite ela foi melhor que a de manhã, no sentido de eu aprender a mexer mais com esse sistema, né, que é o Zoom. E olha que ontem eu fiz 3 lives, 2 com alunos, né, eu solicitei que alguns líderes pudessem participar, só para a gente aprender a lidar com isso. Eles mesmos devem estar participando, percebendo que foi uma coisa que fluiu melhor. E também nós fizemos uma com os professores, hoje à tarde, inclusive, já teve mais uma, né? Então, a gente vai aprendendo aos poucos. E quem é que está desenhando aí? Que interessante, como é que vocês conseguiram fazer isso? E a gente vai aprendendo aos pouquinhos aí como é que a gente lida com as ferramentas e com as novidades. Bom, eu vou fazer o seguinte, nós vamos encerrar a transmissão agora. Eu vou amanhã conversar com os líderes a respeito da prática laboratorial. Como assim você vai fazer prática laboratorial aqui? Como é que eu vou fazer uma prática laboratorial aqui? É porque eu construí um outro material de inervação do trigêmeo, que foi justamente aquilo que foi falado na prática que vocês deveriam ter tido na segunda-feira à noite e não tiveram. Eu vou alinhar com os 4 líderes, né, os 2 do primeiro noite e os 2 do segundo noite, para a gente passar isso para vocês, para não ficar muito maçante hoje, ok? Alguém quer fazer uma pergunta? Ô, Bernardo. Pode falar. A grande maioria das pessoas, eu acho que estão matriculadas na Pitágoras, recebeu uma mensagem falando que só ia voltar dia 14/4. Isso procede? 13/4, procede. Mas aí a gente vai fazer uma normativa, né? A gente precisa de um comunicado oficial, por isso que eu não me manifesto e vocês não veem a minha opinião antes de ter um comunicado.
Como a Croton é um grupo que rege o Brasil inteiro, eles soltam essas determinações e depois cada instituição faz o seu. Mas enquanto a nossa unidade não faz a normativa, eu não apresento o comunicado oficial, tá? É uma tendência, um comportamento meu, ok? Tá, então você vai mandar pra gente depois, né? Mando sim. Assim que tiver tudo autorizado, eu mando para vocês. Assim como pode ser, de repente, não é 3 do 4, mas é 10, não é 10, é 30, voltou como era antes. Por isso que eu não me manifesto enquanto não tem um comunicado oficial. Entendi, beleza. Alguma pergunta, pessoal? Pode fazer, Bernardo, pode fazer. em relação às avaliações, como que vai ser? Vai continuar no mesmo prazo? Ou vai estender esse prazo? Ótima pergunta. Não existe uma posição oficial da empresa ainda, tá bom? Então, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, ficar claro, ninguém vai ser prejudicado. Ninguém vai receber uma... Como é que eu vou fazer uma avaliação com vocês se o prazo, teoricamente, a gente ainda tiver de quarentena, por exemplo? Evidentemente que o prazo vai ser alterado. Então, não vai ter nenhum tipo de prejuízo acadêmico a nenhum aluno da instituição, e quando estiver essas normativas e isso for tudo bem equalizado pelo corporativo, isso vai ser passado para vocês. A princípio, não tem nenhuma informação, não estou falando que não tem alteração, ok? Bernardo, em questão do AVA, que alguns alunos estão tendo dificuldade, como que nós precisamos fazer? Excelente pergunta. Hoje à tarde parece que regularizaram aquela dificuldade que eu estava tendo com o primeiro período noite. Então, eu vou amanhã cedinho, já vou começar a chamar todos vocês, principalmente o pessoal do primeiro período noite, que estavam com dificuldade. Lembra que eu falei que tinha um problema de cadastro nas disciplinas nervoso cardio, imunemato e ICMC, ciências moleculares e celulares? Parece que isso foi arrumado hoje, eu consigo mexer daqui de casa para vocês. Mas eu preciso atender cada aluno individualmente no WhatsApp da coordenação do curso, tá bom? Vocês devem ter recebido esse comunicado, que a partir de agora o comunicado é feito pelo WhatsApp do curso, e não pelo meu particular mais. Isso foi uma norma que foi a instituição que sugeriu para a gente acatou e veio num momento bom para a gente poder organizar e criar novas diretrizes, tá? Perguntas? Bernardo, você acha que por estar passando esse momento aí, pode ser que mude a quantidade de horas necessária ou não? Vai valer normalmente essas aulas que a gente está tendo online? Segundo a orientação do MEC, por enquanto vai valer, a não ser que tenha casos que estejam relacionados a estágio ou algum tipo de clínica. O MEC não falou nada a respeito disso, não. Por isso que eu falo em nome de MEC. Isso não é Croton, isso não é Pitágoras, isso é MEC. Por enquanto, a recomendação do MEC é essa. E é o que eu passo para vocês. Beleza, valeu. Perguntas, pessoal? Não. Vamos dormir? Eu vou encerrar a transmissão aqui e ou hoje ou amanhã eu já coloco esses links, já coloco lá no aba de vocês e comunico ao líder. Ok? Boa noite. Valeu, Boa noite a todo mundo. Muito Obrigado. obrigado. Muito feliz Obrigado. aí com os 28 participantes. Valeu, gente. Boa noite. Falou, Valeu, Boa noite.